Olá, Heitor, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar contigo sobre congruência de triângulos, tá? É um assunto bem interessante da matemática que, assim, para ficar mais fácil para você, você tem que usar toda a sua imaginação, tá bom? Quanto mais você conseguir imaginar, quando se trata de geometria, mais fácil vai ser para você, tá bom? Então, tudo que você for pensar, você tenta imaginar, porque às vezes a gente não consegue desenhar perfeito, mas se a gente conseguir imaginar, a gente já dá um passo bem na frente. Vou te pedir uma coisinha, tá? Que você tenha papel e caneta na mão, você vai tirando, se você tiver alguma dúvida, você dá uma escrevidinha aí, tá bom? Se você quiser tentar parar, tentar desenhar, tentar escrever, também é importante, também te ajuda, tá certo? E o vídeo vai ficar aqui no YouTube, então sempre que você tiver uma dúvida, vou voltar lá, vou ver de novo, tá bom? E assim vai. Vamos lá. Congruência de triângulos. O que a gente pensa quando a gente fala na palavra congruência? O que ela significa? Significa igual, tá? A palavra congruência significa igual. E no caso aqui, é a mesma forma e o mesmo tamanho, tá certo? Então, assim, duas figuras, elas são congruentes quando elas têm, né, a mesma forma e o mesmo tamanho. É como se você pudesse recortar ela de um lugar e colocar exatamente em cima da outra. E elas se encaixarem perfeitamente. Ó, por exemplo, eu vou pegar aqui esse triângulo azul e vou aqui, ó, encaixa perfeitamente no triângulo roxo, tá vendo, ó? Encaixa perfeitamente. Então, eles são o quê? São congruentes. Se eu conseguir fazer isso com a minha imaginação, nossa, eu vou bem mais rápido, sabe? Nessa matéria. Vamos fazer aqui com outra coisa, com a bola. Olha só, mesmo tamanho, tá vendo? Então, elas são figuras congruentes, tá bom? No caso aqui, a gente vai estar estudando a congruência de triângulos, mas eu estou te mostrando outras formas para mostrar que coisas são congruentes, tipo duas moedas, duas latinhas de refrigerante são congruentes. Ó, tá vendo? Congruentes. Tá ok? E tem também um conceitozinho interessante que até no teu livro eu estava lendo, ele deixa bem claro. Tem até uma perguntinha lá no Trocando Ideias que depois eu quero que você faça. É quando ele fala de o que significa ser um triângulo rígido, sabe? Porque como eu te falei, aqui é congruência de quê? De triângulos, tá? Eu te mostrei uma esfera, eu te mostrei uma outra figura, tá? Mas a gente vai se fechar na ideia do triângulo, tá bom? Só te mostrei que congruência aqui é a mesma forma e mesmo tamanho de várias coisas, tá certo? Mas o que quer dizer quando eu digo que um triângulo, ele é rígido? O que quer dizer quando eu digo que um triângulo, ele é rígido? Significa que não dá para mudar a forma dele sem mudar o tamanho dos lados. Como assim? Quer dizer que esse triângulozinho aqui, ele tem esse lado aqui, ó, que é... Deixa eu botar aqui um pouquinho pro lado. Ó, que aqui fica mais fácil da gente medir. Vamos fazer o seguinte. Ele é o quê? Ele é 2 quadradinhos e um tiquito, né? E aqui do lado ele também é 2 quadradinhos e um tiquito. 2 quadradinhos e um tiquito. Esse daqui, ele também, porque eles são congruentes. E se eu fizer isso daqui? Já é outro triângulo, entendeu? Então, o que significa dizer que um triângulo é rígido? Significa que não dá para mudar a forma dele sem mudar o tamanho dos lados. Se eu mexer na forma dele, eu vou mexer no tamanho dos lados, entendeu? Se você tiver entendido direitinho, quando você for responder as perguntinhas que eu vou deixar para você, você não vai ter dúvida nenhuma, tá bom? Então, vamos seguindo. A gente já aprendeu o que é a palavra principal desse tema, que é congruência, né? Que a gente vai trabalhar só com triângulos, por mais que outras formas geométricas possam ser congruentes, tá bom? Vamos lá. E o que são, falando de outras formas, o que são segmentos congruentes? Primeiramente, o que são segmentos? Que congruente a gente já sabe que é mesma forma e mesmo tamanho, né? Mas segmento, o que é?
é um pedaço de reta. Reta é o quê? Reta é daqui para cá, ó. Isso aqui é uma reta, isso aqui é uma reta, isso aqui é uma reta. Reta liga de um ponto a outro, tá certo? De um ponto a outro, um traço que liga de um ponto a outro é uma reta. Então, pedaços de reta que têm o mesmo comprimento, certo? Ou seja, aqui a gente tá ligando o ponto A ao ponto B, vale o quê? 3 centímetros. E do ponto P ao ponto Q, também vale 3 centímetros. Se os dois valem 3 centímetros, o que é que eu posso deduzir daqui? Que essas duas retas, por mais que sejam retas diferentes, a reta AB e a reta PQ, elas possuem o mesmo comprimento, 3 centímetros. Então, elas são segmentos congruentes, porque são pedaços de retas congruentes, tá bom? Então, como é que eu escreveria isso? Eu escreveria dessa forma aqui, ó. Eu escreveria aqui AB, tá? Esse sinal aqui, ó, que eu tô escrevendo, é o sinal de congruência. AB é congruente ao segmento PQ, tá bom? Como eu tava te falando, esse símbolozinho aqui, ele é o símbolo, ó, vou anotar aqui pra você. Símbolo de congruência, tá? Símbolo de congruência, tá bom? E vamos lá, o que são então ângulos congruentes? Agora eu sei que você já pegou o migué, que eu já respondi, que eu já falei com você lá na frente várias vezes essa palavra. Então, congruentes quer dizer igual. Então, se eu tô falando de ângulos congruentes, o que eu tô querendo dizer o quê, Heitor? Que são ângulos iguais de alguma forma. Então, são ângulos com a mesma medida, certo? Ângulos com a mesma medida. Esqueci de deixar marcadinho pra você aqui, ó, mas tá aqui, ó. Ângulos que têm a mesma medida, então não tem errada, tá vendo? E um exemplo aqui que a gente pode ver é aqui o exemplo, essas fotinhas aqui, ó, são do teu livro, tá? Aqui, ó, por exemplo, a gente tem 2 segmentos de reta, aí a gente tem um ângulo, ó. O ângulo A é 133 graus e o ângulo P é 133 graus também. Então, se são o mesmo ângulo, eles são o quê? Congruentes, tá ok? E como que a gente escreve isso? A gente escreve assim, ó. A gente escreve o A de ângulo, aí a gente bota um acentinho assim, e a gente faz isso, tá bom? Para dizer que é o ângulo A, que o sinal de congruência, tá bom? Sinal de congruência, e a gente coloca essa aberturazinha para mostrar que é o ângulo P, tá bom? Isso daqui representa ângulo e ângulos, né? Congruência entre ângulos, aí, ângulo A e ângulo P, tá bom? Ângulo A e ângulo P, beleza? E agora vamos para triângulos congruentes. Bom, agora aqui vem a ideia principal dessa parte da matemática, tá? Desse conteúdo da matemática. A ideia principal tá aqui, tá nessa parte da explicação. Triângulos congruentes. Lembra que eu te falei? A gente vai focar em triângulos. Por mais que exista uma moeda de 5 centavos, ela é congruente a outra moeda de 5 centavos, porque ela tem o mesmo formato, né? Mas a gente vai se focar aqui em triângulos congruentes. Então, vamos lá. 2 triângulos, eles são congruentes quando? Quando os dois lados deles correspondentes, eles são iguais, ou então quando não é então, é e quando também os ângulos correspondentes são iguais. Então, triângulos congruentes. Para ele ser um triângulo congruente, o que é que eu preciso ter? Os lados e os ângulos iguais, tá bom? As duas coisas iguais, tá ok? Então, vamos ser um pouquinho mais prático aqui para você relembrar. Quer dizer, por exemplo, que se eu tiver esse triângulo aqui, ó, ABC, tá bom? Triângulo ABC do seu livro e o triângulo RPQ do seu livro, triângulo RPQ, tá bom? Eles são congruentes, por quê? Porque esse lado aqui, o lado AB dele, é correspondente ao lado RP dele, tá certo?
E o lado BC dele é congruente ao lado PQ dele, tá ok? Significa que eles têm o quê? Lados iguais e ângulos iguais. Ou seja, quer dizer que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, e esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, e esse igual a esse, certo? Então, como que eu escreveria isso, né? Sobre dois triângulos, para me dizer que os dois são congruentes. Eu escreveria dessa forma aqui, ó. Desenho um triângulozinho, assim, pequenininho, tá? E coloco que o triângulo ABC, ó, que é esse aqui, ó, triângulo ABC, ele é congruente, o sinal de congruência, ao triângulo, desenha o triângulozinho de novo, aí você coloca RPQ, que é esse triângulo aqui, ó, triângulo RPQ, tá vendo, ó? RPQ, tá certo? Então, cada lado corresponde ao seu lado e cada ângulo corresponde ao seu ângulo. E como é que eu vou provar, então, que dois triângulos, eles são congruentes? Como que eu vou provar isso? Bom, existem 3 regras para a gente provar isso. A primeira regra é a do LLL, que significa lado, lado, lado. A segunda regra é LAL, lado, ângulo, lado. E a terceira regra é ALA, ângulo, lado, ângulo, tá? A gente vai ver cada uma das regras separadamente. Vamos lá. Vamos para a primeira, que é o LLL, lado, 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 tá bom? Por exemplo, se eu tenho os triângulos, eu tenho um triângulo onde os 3 lados dele são iguais aos 3 lados de um outro triângulo. Por exemplo, eu tenho esse triângulo aqui, ó, ABC, e o triângulo DEF. E eu tenho que os 3 lados desse triângulo ABC e desse triângulo DEF são congruentes. Vamos ver se é verdade? Vamos contar aqui comigo, ó. Vamos contar primeiro esse triângulo. Daqui para cá, ó, vamos contar os quadradinhos. A gente tem 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos, não é verdade? Então, aqui, quanto que vale? Esse lado vale, vamos chamar de centímetros, 4 centímetros, tá? E esse lado aqui, quanto que ele vale? Vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Então, vamos anotar aqui, ó, 6 centímetros, tá? E esse daqui, se a gente for contar, ele vai dar 8 centímetros, tá? 8 centímetros, tá bom? Vamos puxar pro outro. Aqui a gente vai ter, geralmente numa continha, ele já vai te dar alguns lados e depois tu vai descobrir outro, ó. 1, 2, 3 e 4. Ó, já bateu 4 centímetros, né? Esse lado aqui, quanto que ele é? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 centímetros, tá? E esse daqui é 8 centímetros. Eu não contei ele porque ele não fica exatinho. Mas se tu quiser ver, ó, fica mais ou menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É porque fica maior, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É mais ou menos isso. Mas, enfim, se a gente fosse fazer com a réguazinha, tudo que você fosse ver, quando você fizesse do D ao E, você ia ver que o do D ao E é a mesma coisa do A ao B. E do B ao C é a mesma coisa de D a F. E do E ao F é o mesmo comprimento do A ao C, tá bom? Então, isso quer dizer que se todos os lados deles são iguais, quer dizer que eles são congruentes, tá ok? Vamos pro outro, que é o lado, ângulo, lado. Ó, o que é que a gente tem aqui? Que esse lado AB vale 2 centímetros, certo? E que esse lado DF vale 2 centímetros. E que o lado AC vale 3 centímetros. E no outro triângulo, o lado DE também vale 3 centímetros. E o ângulo
entre esses dois lados que são iguais, também é igual, é 30 graus de cada lado. Então, o que é que eu vejo, ó? Lado, lado, ângulo, ângulo. E lado de novo igual, certo? Mais uma vez, lado, ó, igual, tá vendo? Lados iguais. Depois o outro lado, vamos ver se é igual. Lados, ó, lados iguais, tá vendo? E o ângulo entre eles, entre esses dois lados iguais, vamos ver, ó, dois lados iguais, tá vendo? E o ângulo entre eles, será que é igual? Ó, o ângulo entre eles é igual, ó, lado, 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 e o ângulo no meio igual, tá vendo? Por isso que é lado, ângulo, lado, os lados e o ângulo no meio. E vamos pro próximo, que é ângulo, lado, ângulo. É seguindo a mesma lógica, tá? Ó, só que nesse caso a gente tem dois ângulos e um lado no meio. Olha só, esse lado maior aqui é 11 centímetros e esse também, desse triângulo, desculpa, é também 11 centímetros. E os ângulos das laterais, quantos são? Vê só como são iguais, 15 graus dos dois lados, tá vendo? E no meio deles, o que é que tem? Tem um lado que é o mesmo comprimento, 11 centímetros de cada lado, tá vendo? De cada triângulo, tá vendo? Então, o que é que a gente tem aqui, ó? Ângulo, ângulo. Lado, lado. E ângulo de novo. Beleza? Ângulo, lado, ângulo. Não é difícil, como eu te falei, é só imaginação. Aí eu te trouxe aqui o Trocando Ideias, que tem no teu livro, tá bom? Nessas páginas tem um Trocando Ideias, que são um conjuntinho de 6 questões reflexivas, tá? Então, eu queria te pedir uma coisa, eu queria que tu, depois agora que você assistiu minha aula, que você lesse essas questõezinhas e fosse tentando responder. Se não respondeu tudo, tá tudo bem, tá? Depois você me pergunta quando a gente se encontrar de novo, ou então você pode até escrever aí nos comentários do vídeo que eu vou ver, e aí eu vejo, ó, ele não entendeu, digamos que você não soube responder a 3 e a 3 do primeiro trocando ideias e a 2 do segundo trocando ideias. Aí eu vou lá e vou te ajudar a responder elas, tá bom? Mas é importante isso daqui para você raciocinar. É importante você tentar fazer isso aqui só, para você raciocinar sobre o que eu acabei de te explicar. Hoje é só teoria, tá, Heitor? Só teoria. Porque quando isso daqui vier na prática, vai ser muito mais prático. Você vai ver 2 triângulos e ele vai, por exemplo, na questão, não vai te dar esse lado aqui, e aí você vai ter que descobrir, você vai ver que eles são triângulos semelhantes ou congruentes, tá bom? E você vai ver a diferença de triângulo semelhante para triângulo congruente. Mas é um passinho de cada vez, pra gente não confundir as ideias, tá bom? É importante que você tenha entendido o que a gente conversou hoje. E qualquer dúvida, você fala comigo, tá bom? Pode deixar mensagem aqui no YouTube ou pessoalmente, pessoalmente não, né? Ao vivo, quando a gente se falar, tá ok? Até mais!